Amados irmãos, a paz do Senhor, está tudo bem? Glória a Deus, né? O Senhor tem estado conosco e nós estamos felizes pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Nesta lição, nós estamos na segunda lição extra. Com certeza, a primeira lição foi maravilhosa e essa segunda lição extra, que será dada no próximo domingo, exatamente no dia 9, com certeza vai abençoar de forma muito grande os nossos alunos, muito grande. Os irmãos não podem imaginar o tanto de e-mails que eu recebo diariamente, graças a Deus, parabenizando pela revista e retirando dúvidas que em casa, quando eles leem após a aula de cada um dos irmãos, elas são me enviadas e retirando dúvidas. Como eu vi que algumas perguntas se reproduziram de forma muito forte, num número muito elevado, decidi então abrir a viabilidade de 2 aulas extras. A primeira foi domingo passado, onde trabalhamos a questão relacionada à tradição católica e ao tal magistério, e vimos que realmente os católicos não creem só e somente na Bíblia. Não creem só e somente na Bíblia. Agora, olha que interessante. Uma segunda questão que me foi levantada de forma muito grande, muito forte, foi a questão de por que a Bíblia católica contém livros a mais que a Bíblia evangélica. E, por consequência, então, qual é a Bíblia que está certa? Né? Ou nenhuma das duas estão certas? Como é que é esta história? E isso fez surgir, obviamente, a apostila que lhe passei na terça-feira ontem, dia 4, eu disponibilizei no WhatsApp dos pastores, né, que é o meio de comunicação mais rápido que temos na nossa obra, graças a Deus pelo WhatsApp, como ele é útil. Então, disponibilizei aos irmãos e espero que os irmãos ontem mesmo já tenham lido a apostila que passei pelo WhatsApp, tá? E como tinha prometido, hoje estamos gravando a aula de instrução do próximo domingo. Muito bem. Por que existe uma Bíblia evangélica e uma Bíblia católica? E por que a Bíblia católica ela tem 6 livros a mais que a Bíblia evangélica? Bem, só tem um jeito de você mostrar para o seu querido aluno na escola bíblica dominical o que realmente aconteceu e como aconteceu e por que os católicos acresceram livros que nunca foram considerados livros sagrados, ou seja, livros inspirados. Se você fizer com que seu aluno compreenda a questão do cânon bíblico, ou seja, canonicidade dos livros do Velho e do Novo Testamento. Fazendo os seus alunos entender o que significa a canonicidade, é óbvio que eles, por uma questão muito simples, direta, rápida e inteligível, verão que, infelizmente, os católicos estão errados ao acrescer à palavra de Deus livros que nela nunca estiveram. Então, primeiro você tem que falar como apareceram os livros do Velho Testamento. Daí vem a canonicidade dos livros do Velho Testamento e o ponto número 1.
Depois você tem que falar como aparecer nos livros do Novo Testamento, e daí a canonicidade dos livros do Novo Testamento, para depois se estabelecer e fazê-los entender a diferença entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica, e ao final encerrar demonstrando ao seu aluno provas absolutamente históricas de que realmente quem acresceu, que não deveria ter acrescido, foi a Igreja Católica, tá? A Igreja Católica Romana. Então, vamos juntos. Será um estudo muito interessante. Eu me utilizei de escritos que já tínhamos feitos na primeira revista que tivemos, que foi Bibliologia, né? Me utilizei desses escritos e acrescentei um texto muito bem escrito por um pastor, um presbítero, né? Da igreja presbiteriana, muito bem escrito, e assim fizemos esta maravilhosa apostila, tá bom? Amados, vamos juntos. Qual é o problema entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante? Primeiro, não é no Novo Testamento. No Novo Testamento, o mesmo número de livros que nós temos, os católicos também têm. Então, o problema está no conjunto de livros do Velho Testamento, que infelizmente os católicos acrescentam 6 outros livros. 6 outros livros. Eles são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, não é Eclesiastes, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. Fora ainda o fato de acrescentar ao livro de Esther, ao livro de Daniel, trechos que não existem na Bíblia evangélica. Trechos que não existem na Bíblia evangélica. Então, a briga realmente não é quanto ao Novo Testamento. Ao contrário, o Novo Testamento nosso é absolutamente idêntico. Poucas são as diferenças, mas nada de significante. São absolutamente idênticos. O problema é o Velho Testamento. O Velho Testamento. Agora vamos juntos. Em primeiro lugar, como foi que os livros da Bíblia foram reconhecidos como livros absolutamente diferentes, singulares, no tempo e no espaço, e foram juntados, unidos, formando todo o cânon sagrado, ou seja, toda a Bíblia sagrada. Bem, e quando você tenta responder a uma pergunta como essa, você trabalha com um assunto teológico chamado canonicidade. Tá? A canonicidade nada mais é do que esta parte da teologia que vai trabalhar exatamente com todo o conjunto de conhecimentos que se tem de como os livros foram escolhidos, selecionados e foram a eles ditos, estes são sagrados, dos outros que não são sagrados. Em Ezequiel, capítulo 40, versículo 5, você tem aqui canonicidade, em primeiro lugar, do Velho Testamento. Você tem um texto que fala sobre a questão da palavra cânon, e o texto diz assim: e havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir. Cana de medir é cânon, cana de medir, de 6 côvados, e de 1 côvado e 4 dedos cada um. E ele mediu a largura do edifício. Uma cana, uma altura, uma cana. Então, a expressão cânon é uma expressão que vem desde o Velho Testamento, e nada mais é, como aqui colocamos no início, do que uma vara reta de medir, ou seja, uma espécie de régua. E obviamente que tal vara de medir
como está em Ezequiel 40, versículo 5, era utilizado muito nos povos antigos para medir as questões relacionadas a comprimento. Então é óbvio que teologicamente se aproveitou de um termo desse, e quando a expressão é aplicada à Bíblia, ela significa o conjunto daqueles livros que foram medidos e declarados satisfatórios e aprovados como tendo sido inspirado por Deus. Peraí, pastor, está querendo me dizer que quem escolheu os livros que eram inspirados por Deus ou não, foi a igreja? Sim, foi a igreja. Ué, mas aí não haveria possibilidade de erro? Bem, a pergunta é interessante. Sendo a igreja que escolheu os livros chamados canônicos e disse a outros livros, esses aqui não são canônicos, será que a igreja escolheu bem os livros? Olha, nós temos que crer num fato que é extremamente simples, absolutamente simples. Quando a igreja surgiu, quem edificou a igreja foi o Senhor Jesus Cristo. E a igreja já recebeu um conjunto de livros, 39 livros, chamados Velho Testamento, da tradição e da religião judaica, né? E a igreja só teve o trabalho de realmente escolher os livros do Novo Testamento. Então, quando a igreja surge, nós temos um conjunto de livros já denominados de livros sagrados e que já eram, por tradição milenar, considerados sagrados, e não tinham como não ser sagrados porque eram diferenciados em todos os aspectos. Eram livros que qualquer um, ao ler, verificava que o seu conteúdo seria impossível ter sido produzido por homens. Então, quando a igreja surgiu, nós já nos apoiamos em toda a literatura sagrada do Velho Testamento. Mas, pastor, isso não é perigoso porque pegar tudo que já estava no Velho Testamento, se estava começando uma nova religião, o cristianismo e o judaísmo ia ser abandonado? Bem, em primeiro lugar, nós temos que compreender que Cristo olhou para o Velho Testamento e Cristo, fundador do cristianismo, disse de forma muito clara que ali estavam escrituras sagradas. Então, se o Velho Testamento serviu de Bíblia para Cristo, aí eu, seguidor de Cristo, será que eu tenho o direito de jogar no lixo o Velho Testamento? Né? É óbvio que uma série de fatos no Velho Testamento, o próprio Cristo me disse, isso não mais se aplica. E aí é óbvio que eu os tenho como fatos históricos, mas não mais se aplica, né? Os apóstolos, que foram autorizados por Cristo para trazer a doutrina em que se fundaria a igreja, disse, isso não mais se aplica. E aí a gente conhece, mas não mais se aplica. Mas o Velho Testamento foi chamado por Cristo de Sagrada Escritura, né? E foi o que Cristo utilizou para desempenhar seu ministério. Então eu tenho que olhar para o Velho Testamento com reverência. E aquilo que Cristo disse não mais se aplica, eu não mais aplico. Mas aquilo que Cristo recepcionou como experiência espiritual, como base de vida, eu tenho que olhar para isso com muito cuidado. Por exemplo, vou dar um exemplo para que o irmão me compreenda naquilo que estou falando. Cristo olhou para o Velho Testamento e disse assim, olha, vocês dizem que é pecado, né? Que é pecado matar, porque Moisés, usado pelo próprio Deus,
escreveu que realmente matar é pecado. E aí Jesus vem e diz, ó, eu porém vos digo, se eu lhe falar algo que é de suma importância, réu de juízo não é só quem mata, réu de juízo quem já olha para o seu irmão e mesmo sem matar, já profere palavras ofensivas contra ele. Então, então veja que quando Cristo vem trazendo o Novo Testamento, a coisa é muito mais apertada. A coisa é muito mais apertada. Ou seja, Cristo diz que já é pecado o ódio. O ódio já é pecado. A cobiça já é pecado. Meu Deus do céu. Pegando o Velho Testamento e dizendo, ó, isso aqui é um nada diante daquilo que eu estou trazendo para vocês, né? Então, bem, nós temos que, então, não é pelo fato de Cristo ter fundado sua igreja e após ter vindo o Novo Testamento que nós vamos jogar fora todo o Velho Testamento. E a grande briga entre a Bíblia que os católicos querem nos fazer engolir e a Bíblia real é exatamente no Velho Testamento. Porque é no Velho Testamento que eles acrescem 6 livros a mais. 6 livros a mais. Então, bem, mas como é que o Velho Testamento surge? Como é que o Velho Testamento aparece no mundo? Bem, nós sabemos perfeitamente que Deus se revelou, como nós já estudamos, por intermédio da natureza ao homem, e depois, desejando comunicar verdades eternas, Deus começa a se revelar por intermédio de homens escolhidos. Esses homens escolhidos, Deus os habilitava com autoridade espiritual perante o povo escolhido, que era Israel, e Deus fazia questão de, ao usá-los, manifestar-se de tal forma que o povo compreendesse que quem estava sendo ali, quem estava se manifestando ali, não era aquele homem, mas era o próprio Deus. Então, a estes homens nós damos o nome de profetas. Por isso que em Hebreus 1:1 diz que antigamente Deus falou aos nossos pais por intermédio dos profetas e nesses últimos dias nos fala por Cristo. Então, veja que interessante. Deus escolhe perfeitamente homens no meio do povo e Deus instrui esses homens e Deus diz, ó, esta é minha voz e eu quero que você transmita isso ao povo e eu quero que o povo siga isso. Então, assim, quando Deus, por exemplo, levanta Moisés, Deus faz questão de provar que estava com Moisés. E Deus faz questão de provar que Moisés não era mais um, e nem qualquer um, que era um grande profeta de Deus. E aí Deus lhe ordena uma série de coisas, Moisés anota essa série de coisas, e Deus diz, olha, é para o povo observar. Daí nasceu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí é óbvio que o povo, ao olhar para aquele escrito, não vê como escrito de Moisés, porque Moisés não teria capacidade de escrever aqueles livros. Aquele escrito, com certeza, veio da parte de Deus, e o povo passou a entender o que era revelação, o que era iluminação, o que era escrito sagrado, e é óbvio que esses escritos, por serem dados pelo próprio Deus, por intermédio de um homem escolhido por ele, foram guardados e lidos e reverenciados como revelação de Deus e, obviamente, palavra de Deus. E assim foi surgindo todo o Velho Testamento. Porque Deus não usa só Moisés, Deus usa também Jeremias, Deus usa também Isaías, Deus usa também Ezequiel, Daniel. Então, à medida que Deus se manifestava a esses homens, aos profetas, Deus fazia questão de dar provas ao povo
que o que aquele homem estava falando e escrevendo não vinha dele, vinha do próprio Deus. E essa era uma experiência muito natural no meio de Israel. No meio de Israel. Porque Israel estava acostumado a ter reis, Israel estava acostumado a ter profetas, Israel estava acostumado a ter sacerdotes. Então foi muito fácil para o povo de Israel simplesmente dizer: olha, esse texto aqui, ele é sagrado. Esse texto aqui não é sagrado. Esse texto aqui vem de Deus, esse não vem. Por quê? Em razão da própria pessoa que estava escrevendo o texto. Deus fazia questão de se manifestar por intermédio daquele homem de tal forma, de tal maneira, que não havia no coração do povo dúvida alguma. E o povo sabia que aquele homem estava escrevendo inspirado por Deus, porque era impossível qualquer um escrever o que aquele homem estava escrevendo. E aí é óbvio que Deus, por intermédio deste método tão extraordinário e sobrenatural, nos deu todo o Velho Testamento. E aí o Velho Testamento, com certeza, estava todo fechado, todo absolutamente manifestado no ano 200 a.C. Então, no ano 200 a.C., o Velho Testamento já estava todo escrito, absolutamente todo escrito. E aí o problema é, por que o Velho Testamento dos evangélicos é um, e o Velho Testamento dos católicos tem esses 7 livros a mais, e em alguns livros tem um número maior de capítulos, né, com histórias a mais. Bem, irmãos, por incrível que pareça, durante o período em que Deus fica sem falar ao seu povo, que é o período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, e que durou 400 anos. Então, o último profeta a ser incluso na Bíblia e reconhecido por todos como palavra de Deus, o que ele escreveu, foi Malaquias. E de Malaquias até Mateus, quando Deus voltou a falar, nós tivemos 400 anos de silêncio. Absolutamente 400 anos de silêncio. E aí o que acontece? Acontece que nesses 400 anos de silêncio de Deus, muitos livros foram escritos. Muitos livros foram escritos. E, por incrível que pareça, estes livros, eles nunca foram reconhecidos como livros sagrados, sendo sempre chamados de apócrifos. Por que tem o nome de apócrifo? Apócrifo tem o nome em razão de serem chamados de ocultos. Ocultos. Ou seja, livros suspeitos. Livros que, quando você lê o conteúdo, você verifica que, infelizmente, eles não têm um conteúdo capaz de colocá-los no cânon. E muitos livros, uma literatura muito vasta foi escrita nesta época. Uma literatura muito vasta foi escrita nessa época. E aí o que acontece? Bem, vamos a alguns fatos históricos. Quando você pega os fatos históricos, você vê que, infelizmente, estes livros que a Igreja Católica acrescentou, ela acrescentou em razão da Reforma Protestante. Como assim em razão da Reforma Protestante?
Deixa eu lhe explicar historicamente o que aconteceu. Para isso eu preciso que você vá lá na apostila. Tem lá, parte 2, canonicidade dos livros da Bíblia Novo Testamento. Achou? Parte 2, canonicidade. Estou esperando você achar. Achou? Isso. Antes da parte 2 vem a conclusão, não vem? Ótimo. Antes da conclusão, tem, obviamente, um parágrafo com a linha A, B, C, D e E. Achou? Então vamos de novo para você achar. Primeiro, canonicidade dos livros do Novo Testamento, aí conclusão, e antes da conclusão vem toda essa página com esses parágrafos, com a linha A, B, C, D e E. Tá bom? Então vamos juntos. Em primeiro lugar, é lógico que o Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, mas no hebraico e no aramaico que hoje não existem mais, né? E é lógico que eles tiveram que ser, à medida que o tempo ia passando, eles tiveram que ser traduzidos para o hebraico moderno, e depois uma tradução muito importante para o grego, Então, vamos juntos comigo, por gentileza. Olha que interessante os fatos históricos que temos aqui, né? Porque se você pegar o parágrafo anterior a esse, A, B, C, D e E, o parágrafo diz assim, acompanhe comigo. Esses escritos adicionais são alguns: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, e ainda suplementos de Esté, com adições em Daniel, né? Olha que interessante. Tais como Cântico dos Três Jovens, Susana e os Anciãos, a destruição de Bel e do dragão. O tempo exato de sua escrita é incerto, mas a evidência indica uma época não anterior ao 2º ou 3º séculos, né? Então, o que acontece? 200 anos antes de Cristo, o Velho Testamento já estava todo fechado, sem nenhum desses livros adicionais. O Velho Testamento já estava todo fechado, sem nenhum desses livros. Pastor, esses livros existiam? Existiam. E por que o pessoal no Velho Testamento não colocou esses livros na primeira versão do Velho Testamento? Por uma razão simples. Eles não preenchiam os critérios de canonicidade que Deus estabeleceu para provar ao seu povo que quem estava falando era ele e que o escritor estava sendo usado por ele. Então esse livro de Tobias, Judite, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, não existiu com eles o que existiu com os outros livros. Deus usando pessoas que já eram reconhecidos como homens de Deus, e Deus provando através de atos daqueles homens que ele estava se manifestando. Não era aqueles homens que estavam escrevendo, era ele que estava se manifestando, e ele queria que o povo recebesse aquilo como escrito sagrado. Então não existiu. Por isso que não tem estes livros que foram acrescentados pela Igreja Católica no original do Velho Testamento, que se fechou 200 anos antes de Cristo. E aí, olha que interessante. Vamos agora a algumas questões históricas. A respeito disso, temos a dizer, letra A, acompanhe comigo a leitura. As versões mais antigas do Velho Testamento, como os Targums aramaicos e o persista siriático, que o Velho Testamento foi traduzido, né?
não reconheceram nenhum livro apócrifo, não contendo um único livro, senão os 39 canônicos. Então as versões mais antigas são idênticas às nossas. Segundo lugar, quando Jerônimo foi uma figura muito importante no início da igreja, porque ele foi chamado por um papa para traduzir as escrituras para o latim, né? Para o latim, para que as escrituras pudessem estar numa língua inteligível na Idade Média. E Jerônimo, quando traduziu as escrituras, ele colocou todos esses livros, mas ele fez questão de colocar na introdução que esses livros estavam sendo colocados a contragosto dele, porque o Papa determinou que colocasse, e que não eram canônicos. Então, quando os católicos dizem que na tradução de Jerônimo, em 300 e pouco, já se tinham os livros a mais, Jerônimo, na introdução, já tinha dito. Na introdução, ele já tinha dito que estava colocando, porque o Papa mandou colocar e ele era obediente, mas que ele não reconhecia os apócrifos, tal como os canônicos. Muito bem. Terceiro fato histórico. A confusão sobre a inclusão desses livros entre aqueles que defendem tal ideia é tão grande, ou seja, até os católicos entre si não se posicionam de forma unitária quanto a esses livros a mais. Que o Códice Vaticano B é um documento que está acessível a todos na internet, principalmente no Google. Ele não tem nem primeira nem segunda Macabeus. E inclui primeira Esdras, que segundo Roma não é canônico. Ó a zona. Atanásio, e esse homem foi um dos mais importantes irmãos em Cristo, após a morte dos apóstolos. Atanásio, ele simplesmente era o homem mais reverenciado na igreja, como sendo o grande campeão de ortodoxia bíblica. E ele era simplesmente contrário aos livros apócrifos. O que eu estou falando está em cada um desses livros, está aí na sua apostila. E olha que interessante. O mais importante dos argumentos nos dias do ministério de Cristo na Terra, o cânon do Antigo Testamento já era ostensivamente como era hoje. Então, quando Cristo veio, a Bíblia do Velho Testamento era como a nossa evangélica hoje. Era como a nossa. E o que é interessante é que se o próprio Cristo, que veio para estabelecer a religião correta, o Deus certo a servir, os fatos corretos quanto a tempo e espaço, estabelecer sua igreja. Se Cristo tivesse a noção exata de que estavam faltando alguns livros, ele já teria determinado. E os apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, principalmente o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, ninguém teria deixado passar em branco, eles teriam acrescentado. Mas Jesus nada disse. O silêncio de Cristo é um silêncio eloquente, é um silêncio daquele que está concordando com todo o Velho Testamento, da forma como era. Porque se tem uma coisa que Cristo nunca ficou, foi calado diante dos erros. E se o que há de mais importante, que é a palavra de Deus, Cristo chama de Sagradas Escrituras, Cristo chama de Palavra de Deus, e Ele mesmo é o Senhor da Escritura, Ele é o Logos,
a palavra de Deus, ele deixaria errada se estivesse errado? É lógico que não. É lógico que não. Agora, peraí. Então, peraí. Como é que esses livros foram parar dentro da Bíblia? Como é que esses livros foram, então, parar dentro da Bíblia? Bem, meu querido e prezado irmão, a Reforma Protestante veio no ano de 1500. A Reforma Protestante veio no ano de 1500, né? E, mais precisamente, o ano marco foi 1517, com a fixação das 95 teses de Lutero, no castelo de Wittenberg. E após os estragos, entre aspas, feitos pelos protestantes, os católicos se reuniram no Grande Concílio de Trento. E no Concílio de Trento, uma das questões levantadas foi a questão dos apócrifos, e no Concílio de Trento, eles determinaram que realmente os apócrifos, esses do Velho Testamento, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus e os suplementos a mais em Esther e Daniel, eram sagrados e tinham que estar na Bíblia. Tinham que estar na Bíblia. E por que fizeram isso? E daí esses livros agora serem chamados deuterocanônicos. Ou seja, como assim deuterocanônicos? E por quê? Porque nos primeiros concílios da igreja ficou estabelecido que realmente o Velho Testamento só tinha 39 livros, né? Nos primeiros concílios da igreja ficou estabelecido que o Velho Testamento só tinha 39 livros. Isso está aonde? Aqui na apostila, pastor. Vamos lá. Parte número 2, aí vai lá naquele ponto, um texto que merece leitura e reflexão. Olha que interessante, um texto que merece leitura e reflexão. Quando você pega esse texto que merece leitura e reflexão, em primeiro lugar, me chama muita atenção aqui quando se diz aqui, ó, primeira razão, por que os católicos colocaram estes livros dentro da Bíblia? As razões externas. Bem, ó, os judeus, que eram aqueles que mais cuidavam do Velho Testamento, nunca permitiram que mais do que 39 livros entrassem, né? E aqui o nosso amado irmão em Cristo, ele colocou esse dado histórico muito importante. Inclusive Flávio Joséfo, um dos grandes escritores, nascido no ano 37 depois de Cristo, ele relata que sim, o último livro que os judeus reconheciam como canônico no Velho Testamento era Malaquias. E é óbvio que é muito interessante quando Joséfo, ele diz assim, só temos 39 livros, os quais temos justa razão para querermos que sejam divinos. Então, Filo, Jamina, né? Filo, um dos grandes judeus alexandrinos, um dos mais cultos judeus de todos os tempos, sempre disse, só tivemos 39 livros. Então, o judeu nunca deixou entrar livro nenhum a mais. O primeiro concílio que se teve no tocante a essa questão relacionada a quais são os livros da Bíblia, que realmente são da Bíblia,
e aí juntou o Velho Testamento com o Novo Testamento, se deu no Concílio de Jamna. E o Concílio de Jamna simplesmente disse que no Velho Testamento só tinham 39 livros. E não se incluía um livro apócrifo nenhum. Eita, pastor, onde é que está isso? Vamos lá. Vai lá, um texto que merece leitura e reflexão. Aí veja aí, ó. Primeira razão, evidência externa. Os judeus. Aí vem o nosso querido autor lutando e dizendo, olha, os judeus sempre tiveram 39 livros. O primeiro concílio da igreja para determinar quais eram os livros canônicos, pegaram o Antigo Testamento e disseram, não, o Antigo Testamento é só 39. Jesus e os apóstolos também continuaram dizendo, só os 39. A igreja primitiva, só os 39. E no ano 170, olha que interessante, ponto número 3 aí, a igreja primitiva. E no ano 170, depois de Cristo, veja que fechou o cânon sagrado. E o cânon sagrado, não só do Novo Testamento como do Velho, no Velho só tinha 39. Então, a primeira vez que a igreja sentou para discutir quais eram os livros do Velho Testamento, a igreja disse, só são 39. Aí, em 1540 e alguma coisa, teve o Concílio de Trento. E o Concílio de Trento, obviamente, para defender uma Bíblia que pudesse ter doutrinas católicas, o Concílio de Trento, em reação à Reforma Protestante, o Concílio de Trento simplesmente pegou e disse, não, esses outros são canônicos também. E aí colocou dentro da Bíblia, o quê? Colocou dentro da Bíblia, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, Tobias, Judite, sabedoria eclesiástica, porque neles tem escritos, infelizmente, que defendem doutrinas da Igreja Católica. Então, eles falam de magia, eles falam de oração a mortos, eles falam das loucuras, e os católicos creem, infelizmente creem, levados pelo erro e pelo engano, eles creem. E aí o que ocorre? Bem, obviamente, nós os protestantes, que cremos no sola escritura, nunca admitimos estes livros como canônicos. E aí, em razão desse Concílio de Trento, novos livros foram acrescidos, daí esses livros terem sido deixados de ser chamados de apócrifos e serem chamados de deuterocanônicos, ou seja, participarem agora da Bíblia em razão de uma segunda canonização, um segundo cânon criado. Daí deutero, segundo cânon criado. Então, o primeiro cânon foi criado em 170, já estava tudo fechado, não tinha nenhum apócrifo. Pegaram esses apócrifos e botaram para dentro. E, bem, esse é o motivo porque a Igreja Católica tem 6 livros a mais e escritos em alguns livros a mais que nós evangélicos. Agora, fizeram essa lambança no Velho Testamento e, pelo menos graças a Deus, no Novo Testamento não fizeram lambança nenhuma. Não sei se eles terão um novo concílio no futuro para acrescentar livros ao Novo Testamento. Espero que não, né? Espero que não. Espero que eles voltem à sanidade
que os católicos, através dos seus líderes, voltem à noção correta e espero que retirem um dia, através de um concílio, os livros errados. Vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Agora, quanto ao Novo Testamento, pelo menos não fizeram besteira. Como é que foi escrito, pastor, um Novo Testamento? Bem, o Novo Testamento é muito interessante. Eu fiz questão de colocar aqui, por gentileza, volte lá, parte 2, canonicidade dos livros do Novo Testamento. E é interessante como os livros do Novo Testamento foram nascendo, né? Está aí no ponto número 1, né? Canonicidade dos livros do Novo Testamento. E veja a sequência. Ponto número 1. Cristo se posiciona de forma absolutamente irreverente ao Velho Testamento, asseverando seu caráter divino. Então, Jesus fez questão de dizer que o Velho Testamento tinha vindo do céu. Por isso era Sagrada Escritura. Aí Cristo, de forma inesperada, começa a dar às suas próprias palavras a mesma força do Velho Testamento. Então Cristo chega e diz: olha, Moisés disse isso, eu porém vos digo. Moisés disse isso, eu porém vos digo. Quando Cristo faz isso, Cristo está dizendo: olha, eu sou o novo profeta levantado por Deus para trazer a nova palavra de Deus para vocês. A nova palavra de Deus para vocês. Então Cristo estava dizendo: olha, Deus voltou a falar. Deus voltou a falar e eu estou trazendo a palavra de Deus. E tal como no Velho Testamento acompanhava Cristo evidências fantásticas e extraordinárias de que Deus estava com ele. Só que Cristo tinha uma diferença muito grande dos antigos profetas. Nenhum dos antigos profetas você teve Deus dizendo várias vezes: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A nenhum dos profetas do Velho Testamento Deus se manifestou em voz audível e disse: olha, esse aí é para vocês ouvirem. É para vocês ouvirem. Então veja que a seriedade das manifestações extraordinárias com Cristo foi muito maior para comprovar de que Deus estava voltando a falar e o silêncio de 400 anos tinha se encerrado. Então olha que interessante, Cristo podia dizer que agora estava trazendo a palavra de Deus. Isto foi reconhecido de tal forma que João o designa como o Verbo, aquele que tem a palavra de Deus. Muito bem. E aí o que acontece? É colocado no coração dos discípulos e apóstolos esta certeza de que Cristo, ponto 3, era o Filho de Deus, o Messias prometido, o libertador descrito nas Escrituras e o mais importante, antes de ir ao céu, Cristo fez o quê? Cristo disse que enviaria o Espírito Santo e o Espírito Santo lembraria aqueles homens de tudo que Cristo tinha dito. E o Espírito Santo fez muito mais. Além de lembrar, inspirou aqueles homens a escreverem. E aí surgiu todo o Novo Testamento. Olha que interessante. Todo o Novo Testamento. É lógico que Cristo foi um personagem histórico tão extraordinário, Filho de Deus em nosso meio, não podia dar outra coisa. Ele foi tão extraordinário que muita gente escreveu sobre Cristo. Muita gente escreveu sobre Cristo. Veja aí na apostila. Olha que interessante. Você acha que existe só os evangelhos canônicos? Mateus, Marcos, Lucas e João? Não. Existem os evangelhos apócrifos, aqueles que não foram vistos como sagrados. Evangelho segundo Hebreus, aos egípcios, de Tomé, de Pedro, de Nicodemos, da infância. Livro histórico não tem só Atos dos Apóstolos,
tem esses outros atos que estão aí. Epístolas, a mesma coisa. A revelação, a mesma coisa. Pastor, mas quantos livros escritos? Como é que a igreja conseguiu selecionar o que era sagrado e o que não era sagrado? Extremamente fácil. Completamente simples. Foram utilizados 4 grandes princípios para que a igreja, no ano 70, fechasse o cânon do Novo Testamento. Que princípios eram esses? Bem, vamos juntos. Está escrito aí para você. O primeiro princípio foi o princípio da apostolicidade, ou seja, o livro foi escrito por um apóstolo. Se não foi escrito por um apóstolo, a pessoa que escreveu o livro tinha um relacionamento tal com o apóstolo que foi por ele autorizado a escrever. Porque veja, Lucas não era apóstolo, mas Lucas tinha relação com Pedro e foi por Pedro autorizado a escrever. Por isso que Lucas foi considerado sagrado. Pedro era apóstolo, daí as cartas de Pedro serem consideradas do cânone sagrado, Paulo e etc. Muito bem. Segunda questão. Além do livro ter sido escrito por um apóstolo, porque a partir daí, se o livro não foi escrito por um apóstolo ou uma pessoa autorizada pelo apóstolo, já não se aceitava aquele livro como sagrado. Então, vou lhe dar um exemplo para que você tenha ideia. Por exemplo, aqui nos evangélicos apócrifos, você tem, por exemplo, o Evangelho de Pedro, né? Por que o Evangelho de Pedro não foi considerado canônico? Por uma razão simples. Ninguém tem certeza de que realmente foi Pedro que escreveu. Algum maluco com o nome de Pedro pode ter escrito isso. Porque Pedro, quando escrevia suas cartas, ele fazia questão de, nas suas cartas, identificá-las com ele, Pedro, de tal forma que a comunidade que recebia suas cartas não tinha dúvida que era a carta de Pedro. Ah, professor, que legal. Ah, então por isso não foi recebido? Por isso não foi recebido. Mas não só por causa disso. Por causa também do conteúdo. Por exemplo, o Evangelho da Infância, ele não foi recebido, primeiro, porque ninguém soube quem escreveu, e segundo, por causa do conteúdo. Se eu não sei quem escreveu, pode ter sido um Zé Mané usado pelo diabo, então não vou. E por causa do conteúdo. O conteúdo do Evangelho da Infância mostra Jesus envolvido com magia negra, macumba. Tu acredita nisso? Aí nós vamos acreditar Jesus que expulsava demônios envolvido com macumba. Aí nós vamos acreditar nisso. Você compreendeu? Então a igreja, levada pelo Espírito Santo, tinha esses 2 grandes critérios como fundamentais para dizer o que era sagrado e o que não era. O princípio da apostolicidade e o princípio do conteúdo. O princípio do conteúdo. Terceiro grande princípio, o da universalidade. O livro era recebido universalmente na igreja. O livro transcorria por todas as igrejas, porque as igrejas tocavam cartas entre si. O livro foi normalmente recebido por todos na igreja. E o mais importante, a inspiração. Ao ler o livro, você, crente do século I, sabia com certeza, porque o Espírito nos fala as coisas de Deus e nos faz entender as coisas de Deus, você sabia se ali estava um escrito inspirado por Deus ou não. Então, com base nesses 4 critérios, e você, meu querido irmão, tem a igreja no ano 170, no máximo no ano 200, alguns dizem ano 300, dizendo o que era canônico e o que não era. E a igreja fechando o Novo Testamento. E graças a Deus, no Concílio de Trento,
em que a Igreja Católica faz um concílio para se reorganizar e atacar a reforma protestante, eles, graças a Deus, não fizeram a burrada de acrescentar nada ao Novo Testamento. Então, graças a Deus por isso. Eles só acrescentaram livros ao Velho Testamento. Então, pelo menos nesse ponto, a Igreja Católica tem que ser reverenciada, né? Pelo menos ao Novo Testamento, eles não trouxeram deuterocanônicos, ou seja, eles não pegaram livros apócrifos e numa releitura os colocaram dentro do cânon sagrado. Por isso que o Velho Testamento é diferente e o Novo Testamento é idêntico na Bíblia evangélica e católica, né? Realmente, meu irmão, esses outros escritos, eles não passam pelos critérios e não tem como serem considerados livros canônicos. Livros canônicos. Então, peraí, então quer dizer que realmente o problema se restringe ao Velho Testamento? Sim. Agora, pastor, será que eles não teriam um pouquinho de razão? Será que nós não estamos incorretos? Bem, em primeiro lugar, historicamente, nós estamos corretos. Porque, historicamente, o cânon considerado sagrado realmente, até o ano de 1540 e pouco, sempre foram os 39 livros. Escute, eu não estou dizendo que as primeiras traduções da Bíblia não tinham esses livros apócrifos. Tinham. Tanto é que Jerônimo colocou esses livros apócrifos a mando do Papa. Mas ele próprio colocou que eram apócrifos e que não eram canônicos. Professor, mas por que colocaram? Porque pelo menos esses livros têm algumas noções históricas. Por exemplo, 1ª e 2ª Macabeus, eles trazem informações históricas muito importantes no período desses 400 anos em que Deus não falou nada, mas ele descreve fatos históricos quanto a Israel de forma muito interessante, muito interessante. Então vamos lá, historicamente nós estamos com a razão, mas e teologicamente? Bem, as provas históricas estão aqui nesse ponto da nossa lição, que diz um texto que merece leitura e reflexão. Leia esse texto. Agora, e teologicamente? Bem, vá comigo, por gentileza, ao texto, um texto que merece leitura e reflexão. Aí vem lá, primeira razão, evidências externas, que são os fatos históricos. Os fatos históricos. E segunda razão, evidências internas. Achou evidências internas? Esse ponto das evidências internas, segunda razão, evidências internas. Tá? Isso está no último ponto da apostila, um texto que merece leitura e reflexão. Esse ponto eu quero que você coloque no slide e leia para o seu aluno. Isso aqui é fundamental, fundamental. Porque, veja bem, o querido escritor, ele mostra como esses livros teologicamente estão incorretos. Ele mostra os erros teológicos. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. E olha que interessante. Vá lá no ponto número 3, superstições. Veja que na segunda razão ele divide em 3 grandes argumentos: falta de autoridade, erros e superstições. Superstições são crendices populares que não possuem fundamento nem lógica.
é o oposto da fé. No livro de Tobias, um dos deuterocanônicos, foram colocados no cânon uma segunda leitura lá em 1400, 1540 e alguma coisa, no Concílio de Trento, e encontramos o ensino de que se pode pôr em fuga os demônios queimando-se o coração e o fígado de um peixe. Uhul! Então você pega um peixe, você queima o fígado e o coração e o demônio sai. Eu não preciso mais do nome de Jesus, eu tenho que pescar e o demônio sai quando eu queimo o fígado de um peixe. Irmãos, pelo amor de Jesus, como é que alguém pode dizer que isso é meu Deus, sagrado? Eu preciso que você termine a lição lendo aqui, segunda razão, evidências internas. Quer ler o texto todo, é melhor. É bom. Mas não deu tempo de ler o texto inteiro, pelo menos trabalhe na segunda parte do texto, essa aqui, segunda razões internas. E aí você vai deixar o seu querido irmão em Cristo a noção correta de por que eles têm livros a mais. Amados, com certeza será uma lição espetacular. O Senhor vos abençoará rica e poderosamente. Só uma explicação. Quando no texto tem a expressão Icar, deixa eu te mostrar isso. Vá para o último parágrafo do seu texto. Vai lá na apostila, no último parágrafo. Achou o último parágrafo? Está aí, ó. Postado por Maurício Almeida, esse é o irmão que escreveu. Aí o parágrafo começa aqui, concluindo, está aí de vermelho, concluindo, achou? Então, ó, não foram os protestantes que retiraram livros da Bíblia. Até porque, quando a reforma aconteceu em 1517, os livros não faziam parte das Escrituras. Foi a ICAR que os acrescentou. ICAR é Igreja Católica Romana. Católica Apostólica Romana. ICAR é Igreja Católica Apostólica Romana. Só para ajudar, para que os irmãos não se percam. Tá bom? Amados, foi de uma alegria extraordinária trabalhar com vocês nesse primeiro trimestre. Vimos sola Escritura, solos Christos. O próximo trimestre nós vamos ver sola Gracia. E que revista maravilhosa! Nós já colocamos no correio, está chegando para o povo de mais longe. Olha que coisa linda tá a nossa nova revista. Coisa linda. 50 anos, 500 anos do cinquentenário, e que capacidade técnica extraordinária Deus deu a esse nosso irmão em Cristo, pastor Eber, né? E que orgulho dessa segunda revista. Se a primeira foi fantástica, a segunda é maravilhosa. Simplesmente maravilhosa. Os irmãos de bem longe, os amados irmãos do Piauí, que povo abençoado, hein? Do Ceará, que povo abençoado, do Maranhão, de bem longe, nós já colocamos no correio. Na verdade é hoje que vai ser colocado no correio para chegar para vocês. No domingo que vem, nós teremos a nossa escola bíblica dominical. No outro domingo é congresso de senhoras. E aí, mesmo que os irmãos não venham ao congresso de senhoras,
eu quero avisar aos irmãos, não comecem a nova revista. Não comecem a nova revista. A nova revista não vai começar dia 16, vai começar dia 23, significando que dia 18 eu já coloco, 18 ou 19, terça ou quarta, eu já coloco a aula que instrui a primeira lição. Então não comecem a revista antes do dia 23, tá bom? Os irmãos estão livres para abençoar a igreja no dia 16 com um estudo que desejem dar, porque dia 16 todos nós aqui estaremos no grande congresso de senhoras, tá bom? Então, os irmãos de muito longe, né? E, pois bem, a revista já está chegando por aí. Segundo lugar, os irmãos aqui de perto, então os irmãos aqui de Céu Azul, Pedregal, os amados aqui de pertinho, receberão esta revista no Congresso de Senhoras. No Congresso de Senhoras, os irmãos receberão essa nova revista, tá bom? E nós aqui da sede começaremos todos juntos com os irmãos no dia 23, a primeira lição, tá? E olha, irmãos, que coisa maravilhosa a nova revista. Sola Gracia, Sola Gracia. E aí os irmãos verão quanta coisa fantástica do tocante à graça de Deus. Amém? Deus possa abençoar a cada um com esta rica lição no próximo domingo. Deus vos abençoe. Amém.